Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos nossos trabalhos. Em virtude do afastamento do vereador Paulo de Tarso Cardoso de Miranda para ocupar o cargo de prefeito municipal de Taubaté, conforme processo número 4767 de 2016, foi convocado o senhor Rodson Lima Júnior, do Partido Verde, PV, eleito pelo Partido Progressista, o PP, primeiro suplente da coligação PP, PTB, PSB, nos termos do parágrafo 4º do artigo 84 do Regimento Interno da Casa, o qual convoco para a entrega de declaração pública de bens e prestação de compromisso. Por favor. Obrigado. Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, leio aqui a nossa entrega de declaração de bens. Entrego à presidência a minha declaração de bens. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Queria desde já agradecer aos meus familiares que estão aí, agradecer a Deus pela oportunidade de fazer parte dessa casa legislativa, casa a qual o pai teve a honra de ser 16 anos vereador dessa casa de lei. Agradecer também ao nosso deputado Padre Afonso, que sempre nos apoiou aí nessa luta, e a todos os vereadores que estão aqui presentes, que torcem pela gente, que são amigos, que sempre estiveram do lado. Muito obrigado e conte comigo para que a cidade possa avançar nos debates dos projetos de lei, no debate aí da fomentação aí do crescimento da cidade. Muito obrigado, agradeço. Muito obrigado, presidente. Pela competência a mim conferida pelo inciso 21º do parágrafo 1º do artigo 25 do Regimento Interno da Casa, declaro empossado o vereador Rodson Lima Júnior, o Bob. Agora tem que saber, hein, Bob? Tem que saber como vai querer que a gente se fale aqui, né, vereador Luizinho da Farmácia? Mas seja bem-vindo a essa casa, seja bem-vindo, sucesso. Nós estaremos aqui para auxiliar no que for necessário. Seja bem-vindo a essa casa. Também quero, antes da palavra dos senhores vereadores, nós tínhamos marcado uma eleição do cargo de presidente da Câmara Municipal, conforme dispõe o artigo 13 do Regimento Interno. Essa convocação, essa eleição, foi devido à questão do ex-presidente e hoje prefeito do município de Taubaté, Paulo Miranda, ocupar o cargo de prefeito do município de Taubaté. Nós mandamos um ofício à Justiça Eleitoral e chegou a resposta. E ficou claro que não se faz uma eleição porque não existiu vacância no cargo. O prefeito hoje em exercício, Paulo Miranda, ele está no dever do cumprimento do seu cargo de presidente da Câmara Municipal, hoje atuando como prefeito do município de Taubaté. O prefeito ainda cabe alguns recursos e por essa ocasião o vereador Paulo Miranda pode voltar e retornar a essa casa como ainda presidente da Câmara Municipal. Então eu, como vice-presidente, estou ocupando o cargo de presidente interino. No decorrer desse tempo, tentarei cumprir as minhas obrigações aqui como presidente da Câmara Municipal, com o apoio de todos os vereadores, para que a gente possa cumprir da melhor forma possível o papel de presidente. E eu gostaria de ler o ofício que nós encaminhamos, pedimos informações. E veio a resposta. Em razão da missiva de folhas 2, subscrita pelo primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Taubaté, no exercício da presidência, vejo possível informar, em caráter excepcional, que o vereador que assumiu o cargo de prefeito em virtude de decisão judicial que afastar o titular e seu vice,
pode retornar à vereança e à evidência ao cargo de presidente da Câmara Municipal, obedecida às normas constitucionais, legais e regimentais, posto que ele não teve o seu mandato cassado, tampouco a notícia de uma renúncia ou outra situação que deixasse o cargo vago para o qual foi eleito. É de se consultar o regimento interno de edilidade para a hipótese vertente. A renúncia é ato pessoal, não havendo como se interpretar de forma diferente. As situações definidas no pleito anterior de 2012, por exemplo, com as eleições para o cargo da mesa para o último ano de mandato dos senhores vereadores, podem ser corrigidas, se necessário, na justiça comum, se alguém se sentir prejudicado. Por fim, esclareço que matérias eleitorais não podem ser objeto de consultas em primeiro grau, relacionadas com o pleito que se avizinha. Competência nesse sentido é privativa do egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Ciência ao presidente e em exercício da Câmara Municipal de Taubaté, subscritor de folhas 2, por ofício, ficando a senhora chefe de cartório autorizada a encaminhar a missiva com cópias do que ora subscrevo. 14 de agosto, Paulo Roberto da Silva, juiz eleitoral. Então, tomamos todas as medidas cabíveis, até para que nós pudéssemos ter a tranquilidade do exercício da nossa função. Então, estaremos aqui cumprindo nossa obrigação como primeiro vice na Câmara Municipal de Taubaté. Pedi que fosse encaminhado cópia aos senhores vereadores e vereadoras para que possa ter ciência desta colocação. Passamos agora ao... Eu vou colocar no plenário a inversão da ordem do dia, colocando a tribuna livre. Temos só um orador. Vou colocar a apreciação do plenário se o plenário aceita a inversão do primeiro orador e único, o senhor Brás Ramos. O assunto: segurança no trânsito. Coloco a apreciação do plenário. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestar. Aprovado. Então está invertida a ordem do dia com o primeiro orador, o senhor Brás Ramos. Está presente? Brás Ramos, não estando presente, passo a palavra aos senhores vereadores. Primeiro vereador inscrito, vereador Luizinho da Farmácia. Senhor presidente, vereador Digão, nobres pares dessa casa, munícipes aqui presentes, telespectador da TV Câmara. Eu acho que eu estou vendo aqui a família do Bob, todos aqui. E dar boa-vinda ao Bob. Não estou vendo o Bob aí, eu estou meio ainda aqui. Dar boa-vinda a ele, assim como o pai dele foi um grande amigo e um grande vereador dessa casa, um grande colega. Desejo toda a sorte, todo o sucesso, Bob. Que Deus te abençoe. Queria, senhor presidente, agradecer a toda a minha família, meus filhos, a vocês, colegas vereadores, a toda a população que me deu toda a solidariedade por esse momento que a gente está passando, que todos têm conhecimento que eu estou passando um problema de saúde.
aos médicos, tanto do Pronto-Socorro Municipal de Taubaté, como do Hospital Regional, um atendimento da qual eu tenho imensa gratidão e que é feito pelo SUS. Não desembolsei nenhum centavo e também não tive nenhum tipo de regalia, vereador Joffre Neto. Foi tudo pelo trâmite normal, pelo trâmite da solidariedade, do cumprimento do dever daqueles médicos fabulosos, médicos e enfermeiros. Não vou me arriscar a citar nome, até porque eu estou com um pouco ainda da memória falhando um pouco, devido a esse acidente vascular que eu tive. Quero agradecer com imensa gratidão a solidariedade de todos os 19 vereadores dessa casa. Me senti extremamente feliz e agradeço a todos vocês, um por um. Não vou citar nome também, porque eu vou acabar esquecendo. Minha família, meus filhos, a população de Taubaté, aqueles amigos que foram me visitar, aqueles que não puderam ir, mas aqueles que me mandaram essa força incomum que a gente recebe nessa hora. A gente, no exercício da vereança, nem sempre agrada a todo mundo, vereador Igão. É impossível. Na política, você, quando agrada a alguns, pode estar desagradando a outros. Mas desde que você faça isso com a convicção do que você está fazendo o melhor para a cidade. Está fazendo o melhor para o cidadão tão sofrido, batalhando para aqueles menos favorecidos. É o que eu sempre procurei fazer. E tenho certeza que esses meus colegas procuram fazer. Quando você recebe a solidariedade dessas pessoas, é uma gratidão que não tem tamanho. É um sentimento que você não imagina como a gente se sente feliz de poder olhar e falar: olha, um pouco da minha missão eu estou cumprindo. Um pouco daquilo que me foi reservado eu estou fazendo. Para alguém na minha vida, eu acertei alguma coisa. Mesmo a política sendo uma coisa não muito bem aceitável, mas ela tem o poder de mudar o rumo das coisas. Senhores vereadores, nós podemos mudar. Se nós tivermos a dignidade de olhar pelo cidadão sofrido, pelo cidadão daquele que mais precisa, nós podemos mudar. E nós estamos perto de uma eleição. Nós temos que ter a convicção, vereador Salvador, de que nós somos elementos escolhidos por Deus para fazer mudar para aqueles menos favorecidos. Tenho certeza disso. Eu tive a certeza disso quando eu recebi imensas pessoas ligando, desejando a recuperação da gente. É sinal de que em alguma coisa a gente acertou. É sinal de que em alguma coisa a gente está trabalhando para fazer o melhor. É evidente que não vamos acertar tudo. É evidente que somos humanos e é impossível acertar tudo. Mas como nós estamos aí se avizinhando a uma eleição, o que eu desejo a todos os senhores candidatos é que olhem para aquelas pessoas que precisam, para aquelas pessoas menos favorecidas. E para aquelas pessoas que foram bem favorecidas, que possam também ter a complacência de poder ajudar aqueles que menos podem. Então, senhor presidente, eu quero ser grato a todos os senhores vereadores, grato à minha família, grato aos médicos de Taubaté, tanto da rede municipal quanto do Estado. Já falei que eu não vou me arriscar a dizer nome aqui, que eu vou acabar esquecendo de alguém, eu ia ser injusto.
mas fui muito bem tratado, e tratado pelo SUS. Não tive diferença nenhuma. Então, muito obrigado a todos os senhores vereadores. E vamos pensar nessa próxima eleição no cidadão menos favorecido. Vamos pensar num hospital de qualidade. Vamos pensar numa escola de qualidade. Vamos pensar num transporte de qualidade. Porque, no fim, quem vai sair ganhando somos nós. Lá na frente nós vamos precisar. Tomara que não. Mas lá na frente, assim como eu precisei, assim como alguns poderão passar e precisar, que não sejam tratados com diferença. Que não sejam tratados porque é vereador, ou porque é doutor, ou porque não. Queremos que todos sejam tratados de maneiras iguais. Bob, é isso que a gente deseja para uma nação justa e que Deus ilumine nós nessa eleição para que a gente tenha uma pessoa justa, uma pessoa capacitada e uma pessoa com dignidade para dirigir os destinos de Taubaté. Então, a todos vocês, senhores vereadores, meus colegas, minha família, os médicos, o povo taubatiano, meu muito obrigado e que Deus abençoe. Obrigado, vereador Luizinho da Farmácia. Nós que agradecemos a presença de Vossa Excelência aqui e sabemos o esforço que Vossa Excelência está fazendo para cumprir sua obrigação perante o povo taubatiano. Se Deus quiser, essa recuperação já foi feita. E conte com o apoio sempre desses vereadores dessa casa e o respeito de todos nós. Passo a palavra ao novo vereador Neneca. Abriu mão? Vereadora Graça. Vereadora Graça, também no... Vereador Noelton Ramos. Senhor presidente, nobres pares, munícipes presentes, em especial dar as boas-vindas ao vereador Bob, por estar substituindo o vereador Paulo Miranda. Seja bem-vindo. E também saudar aqui o vereador Luizinho, que na sua fala ainda em recuperação, mas estamos aqui, vereador Vidal, para receber e apoiar. Certo, vereador? Perfeito. Bom, a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando, talvez fique aquela pergunta do que os vereadores possam pensar a respeito da situação em que se encontra a nossa cidade, especificamente sobre a cassação do mandato do senhor prefeito Ortiz Júnior. É evidente que Taubaté, que algum tempo atrás, não muito distante, já tenha sido motivo de chacota aí no noticiário nacional, quando muitas reportagens inusitadas, engraçadas, esteve aí nos jornais de todo o Brasil, nos principais jornais do Brasil, e agora novamente, infelizmente, Taubaté passa pela mesma situação de vergonha nacional. É evidente também que esse vereador jamais torceu para a derrocada de qualquer político, seja ele amigo, companheiro, ou não tão companheiro, adversário nas disputas. No caso do Júnior nem foi nosso adversário, porque nós disputamos o cargo legislativo, ele do executivo, mas independente do cargo e estarmos em campos diferentes, mas sempre nós torcemos e queremos o melhor pela nossa cidade. Eu já visto que há poucos minutos, quando o Bob veio aqui à tribuna, dizer que está aqui para somar com os demais em luta, num discurso em luta para a melhoria e os benefícios da nossa cidade. Sempre é esta a intenção do político, de trazer, mesmo estando às vezes de lados opostos, mas lutar em favor do município, para que possa granjear as melhorias
e trazer dessa forma o desenvolvimento para a nossa cidade. Haja visto que as lutas em que nós enfrentamos aqui estão em diversos campos da nossa sociedade, quando se trata na questão da segurança, que é hoje um mal não só do nosso município, mas de todo o Brasil. Eu tive o privilégio de estar na última semana no estado da Paraíba, em um evento na Assembleia Legislativa ali daquele estado, e conversando com o cidadão paraibano, e depois estive também na cidade de Campina Grande, e falando sobre a questão da segurança, sobre a questão da saúde, a questão da educação, vereador Salvador. As mesmas dificuldades que nós enfrentamos aqui, os municípios também do Nordeste também têm enfrentado. Eu até penso que seja numa proporção até maior, porque estamos num estado mais rico, numa região rica, onde tem muitos empregos, e sofremos consequentemente também a questão da crise, quando o cidadão trabalhador ele fica muito seguro, quando as empresas precisam colocar os seus funcionários em férias, porque a produção está acima da demanda. Mas também é uma preocupação dali, porque eu conversando com o morador, dizendo que empresas que empregam ali, em cada turno, 5 mil empregos diretos, é o caso da Alpargatas, também às vezes precisa colocar o funcionário de férias coletivas para poder atender a demanda, então há uma insegurança total. Assalto acontecendo constantemente, haja visto que o cidadão ele não está seguro em nenhum lugar. Então, por isso que a função do legislador, do executivo na sua cidade, é realmente unir forças para que possamos, de uma forma unida aqui dentro, trazer essa segurança, fazer uma política pública que realmente possa trazer essa segurança para o cidadão. O cidadão realmente ele fica à mercê de uma sociedade inconsequente, de uma sociedade que não respeita o próximo. Muitas das vezes ele se comporta como sendo o cidadão que tem a defesa, mas na verdade todos nós somos indefesos. Então, vereador Bilili, a nossa função aqui é realmente querer o melhor. Então, esse vereador, diante da situação em que se encontra a cidade, o nosso apelo é para que isso possa resolver o mais rápido possível. Agora, um prefeito que já foi condenado em primeira, segunda e terceira instância, ele não pode fazer com que a população venha sofrer tanto, porque existem ainda alguns embargos, existem algumas condições que ele possam tratar junto à justiça para defender os seus interesses, mas nós devemos olhar mais o interesse da população do que o interesse pessoal, do que o interesse próprio. O mandatário deve perceber, quando ele está sendo prejuízo para a cidade, ele ter a vergonha e a coragem de renunciar ao seu cargo para que a população possa ter a sua demanda atendida dentro da sua necessidade. E a falta de renúncia traz insegurança em todos os setores da sociedade, seja ele legislativa, seja executiva ou seja judiciária. E esse vereador faz um apelo para que o prefeito que está afastado possa olhar com carinho, não a sua situação pessoal, porque ele pode continuar lutando pelos seus direitos, que é para poder tentar ser inocentado, mas ele pode ao mesmo tempo deixar o município livre para que possa buscar os melhores caminhos e vencer a sua demanda desse momento. São essas palavras do senhor presidente. Obrigado, vereador Noilton Ramos. Passo a palavra ao novo vereador Nunes Coelho. Tá bom, tchau. Senhor presidente, digna mesa, nobres pares, aqueles que nos assistem através da TV Câmara, a imprensa aqui presente, um abraço, Pedro Luiz, que está ali, Pedro Luiz mesmo, né? Pedro Luiz e os demais que se encontram ali na sala da imprensa, a equipe da imprensa e aqueles que se encontram aqui nessa tarde, nas galerias desta casa, acompanhando
esta sessão ordinária. Quero me dirigir ao meu querido, conhecido como Bob, né? Na nossa cidade. Seja bem-vindo, agora empossado, agora vereador. Agora não é suplente vereador, agora é vereador. Empossado, seja bem-vindo. Tenho certeza que a população, tem certeza que os vereadores dessa casa te recebem de braços abertos. Tenho certeza que você tem competência para desenvolver o seu trabalho, tem mostrado isso, e é fruto de alguém que um dia contribuiu para a nossa cidade. Que foi o seu pai, que acompanhou o trabalho dele, mesmo não sendo vereador, mas acompanhava o trabalho dele na nossa cidade. Quero cumprimentar também o Luizinho, desejar saúde para ele. Eu tive a oportunidade de visitá-lo quando estava lá na UTI, e eu fui lá visitar ele, deixei um abraço, uma mensagem para ele, e falei para ele: Luizinho, em logo você vai estar lá fora, lá juntamente conosco, porque o povo, porque a cidade, porque a Câmara sente a sua falta. E Deus é maravilhoso, e Deus já o trouxe aqui. Eu tenho certeza que tem muito a contribuir nesta cidade para a população, mais do que o senhor já fez para a cidade. Mas é aquilo como a gente sempre faz, ninguém sempre agrada todo mundo, né? A gente nem sempre agrada todo mundo, nem Jesus, né? Nem ele agradou todo mundo. Ele fez o bem a todos, e até hoje existem alguns que ainda criticam ele, né? Agora nós que somos pecadores, que somos cheios de falha, e existe uma frase de um ex-presidente, se não me engano, acho que é dos Estados Unidos, se não me engano, que aquele que disse que nunca errou, aquele que diz que nunca errou, guarda bem essa frase, hein? Aquele que diz que nunca errou é porque nunca fez nada. Porque nunca fez nada. Porque nunca fez nada. E quero me estender também os meus cumprimentos ao nosso prefeito atual da nossa cidade de Taubaté, Paulo Miranda, né? Que assumiu juridicamente, legalmente, e está exercitando o cargo de prefeito da nossa cidade. E eu vi nas redes sociais alguns criticando, né? Falando. Mas Paulo, que hoje prefeito da nossa cidade, Miranda, sei a sua luta, da onde o senhor veio, aonde o senhor chegou, com trabalho, com luta, com dedicação, com determinação. E às vezes as pessoas dizem, fulano não tem condição, fulano não tem capacidade. Todos nós temos capacidade, todos nós temos condições, todos nós, a capacidade está dentro de cada um de nós. E existe uma frase que diz que Deus, Paulo Miranda, e aqueles que nos acompanham, que às vezes são criticados, Deus não escolhe os capacitados. Deus não escolhe os capacitados. Presta atenção nessa frase. Deus capacita os seus escolhidos. Deus capacita os seus escolhidos. E existe uma frase também, essa é bíblica, que a sabedoria do homem é loucura para Deus. E às vezes a gente vê gente, porque tem um diploma, que é importante, temos que estudar, temos que nos aperfeiçoar, temos. Mas os maiores corruptos do nosso país, os mais corruptos que estão na cadeia,
têm o certificado, são diplomados. É isso que nós, a população, tem que atentar por isso. Temos que aperfeiçoar, sim. Temos que ter qualidade, sim. É justo. Mas o princípio está no caráter, na formação da pessoa. Então, quero desejar sucesso para o Paulo Miranda, que hoje é o prefeito da nossa cidade. Sei que o tempo é pouco, não vai dar para ele desenvolver, mas tenho certeza que numa outra oportunidade pode estar dando aí continuidade, fazendo o seu trabalho. Parabéns, Paulo Miranda. E fui muito bem recebido sexta-feira lá no gabinete. Cheguei lá, portas abertas, entrei, sempre você precisa de agendar 15 dias para poder falar. Eu nunca vi, eu faço 20 anos na política, 20 anos, não é um ano e nem 2 não, 20 anos na política, 20 anos, puxa, olha o meu histórico político. Eu nunca vi numa cidade o vereador ter que marcar agenda para falar com o prefeito 15 dias de antecedência, só com 15 dias. Só em Taubaté ficou na história o vereador ter que fazer agenda com o prefeito, com o executivo, para falar com ele 15 dias. E muitas vezes desagendava ainda, desmarcava. Faltando um dia para chegar, no mesmo dia, o secretário ligava, surgiu um imprevisto aqui, o prefeito não pode atender. Só em Taubaté que eu vi acontecer isso. Só em Taubaté. Era essa minha consideração, senhor presidente. E na oportunidade voltaremos falando mais sobre a nossa querida e amada cidade de Taubaté. Obrigado, vereador Nunes Coelho. Passo a palavra à nobre vereadora Poliana Gama. Senhor presidente em exercício, vereador Rodrigo, vereador Digão, saudar os colegas vereadores, hoje em especial a 2 colegas, o vereador Luizinho, que já está aí se restabelecendo, firme e forte, e ao Bob, que está assumindo conosco hoje. Eu, durante o mandato passado, e o meu primeiro mandato, boa parte dele, convivi ao lado do Rodson. Então, hoje, o Bob assume aqui, a partir de agora, com essa situação do vereador Paulo Miranda assumir como prefeito. E tem, então, aqui o nosso sincero desejo de que seja próspero e bastante empenhado na sua função como vereador nessa casa, que é mesmo de zelar pelo bem público e pelas pessoas da nossa Taubaté. Cumprimento também o colega vereador, mas agora prefeito, Paulo Miranda, que assumiu na semana passada a prefeitura desse município em razão de uma decisão judicial em terceira instância que condenou o até então prefeito José Bernardo Ortiz Júnior, por uma questão de crime eleitoral. É importante frisar que não foi uma decisão política a condenação do então ex-prefeito, se bem ele pode até tentar recorrer, do ex-prefeito Ortiz Júnior. Se tratou de uma decisão judicial, na esfera judicial. Levou aí um bom tempo para que acontecesse, mas chegou à terceira instância. Especialistas dizem que há meios do então prefeito Ortiz Júnior recorrer, mas isso também é na esfera judicial, não passa pela Câmara Municipal de Taubaté, nem pela Câmara de Deputados, alguma decisão nesse sentido.
É claro que é algo que nos deixa triste em razão dos motivos elencados e apresentados ali para que acontecesse essa condenação, mas também é um alerta a toda a população e a todos nós que participamos da política. As coisas nesse país estão mudando. Pode demorar mais um pouco para que mude muitas outras coisas, mas algumas mudanças já estão acontecendo. A impunidade está deixando de ser regra, como era há algum tempo. E que tudo isso que esteja acontecendo nos permita um grande aprendizado de que participar da vida política de uma cidade, em primeiro lugar, exige-se de cada um de nós o compromisso com o coletivo, o compromisso com as pessoas, o compromisso com uma história de trabalho, que isso realmente esteja acima de qualquer outro projeto, de projetos muitas vezes envaidecidos, individualistas, onde você vê o predomínio do poder pelo poder. Que esse momento permita a cada um de nós uma profunda reflexão para, a cada dia, tomadas de atitudes cada vez mais em prol do que nós temos consagrado na nossa Constituição, que é realmente respeitar esse poder que emana do povo. A população acredita, por mais que esteja aí triste com uma série de situações, decepcionada, insatisfeita com a maneira como os serviços públicos têm sido prestados, mas ela tem feito a sua parte. Agora, cabe àqueles que se apresentam num processo eleitoral, seja para qual cargo for, esse respeito a esse princípio sagrado, que é realmente zelar pela população, pelo povo brasileiro, o povo de Taubaté. O que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo em Taubaté, claro que deixa essa situação de instabilidade, de insegurança. Mas nesse momento, como vereadora da cidade e observando essa situação do Paulo Miranda, né, agora excelentíssimo prefeito Paulo Miranda, que assume esses trabalhos, creio que, acima de tudo, nós temos que zelar pela boa condução dos serviços públicos, colaborar com a administração para essa prestação de serviço, para que o povo não venha a ser prejudicado mais uma vez. Infelizmente, mais uma vez, notícias tristes com relação à nossa cidade, envolvendo situações de corrupção. Mas eu acredito que há esperança, essa esperança que se movimenta por meio de cada um de nós, de cada cidadão dessa terra, empenhado em melhorar as condições e a qualidade de vida aqui da nossa cidade. Paulo, boa sorte, que Deus te abençoe e tenha certeza que nós estaremos aqui fazendo a nossa parte, contribuindo para que para que a administração possa honrar os seus trabalhos junto à população de Taubaté. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Digão. Ainda aproveitar aqui e saudar o apóstolo Carlos Roberto Lima Moreira e o pastor Pedrinho. Saudando os dois, estou saudando os demais que estão na tribuna. Senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, telespectadores da TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, já estamos aí no exercício da função, né, vereador Luizinho? Nós não podemos deixar o prefeito muito quieto, né? O prefeito Paulo Miranda já tem trabalho pela frente, nós vamos cobrar ele. Mas, tirando a brincadeira à parte, nós desejamos ao prefeito Paulo Miranda que possa trabalhar com muita maestria esse tempo agora à frente do Poder Executivo,
possa trabalhar com muita dignidade, respeitando sempre os valores dos taubatianos, porque a população não pode sofrer por uma instabilidade política. Ela tem que caminhar, tem que andar. Então, meu pedido ao prefeito é que as coisas que deram certo, continua. Aquelas que não estão funcionando, troca. Não tenha medo de trocar. Não tenha medo de ousar. Porque a política é feita dessa forma. A administração tem que ser feita dessa forma. Nós não podemos esquecer que hoje nós temos outro prefeito. E ele tem que aplicar a metodologia dele de trabalho. O que está dando certo, continua, sem dúvida nenhuma. Mas o que não está funcionando, troca. Troca porque, às vezes, carrega um fardo que não é seu. E muitas coisas foram positivas, mas outras coisas também exigem mudança, exigem pulso. E eu tenho certeza que o prefeito Paulo Miranda vai cumprir com a sua obrigação e trabalhar da melhor forma possível. Então, que Deus abençoe o senhor, que o senhor consiga exercer a função de prefeito da melhor forma possível. Senhor presidente, eu gostaria de falar um assunto, já pedindo a força do nosso prefeito, para que possa fazer uma intervenção em relação à Sabesp aqui no município de Taubaté. O vereador Alexandre Vilela vem fazendo um trabalho brilhante sobre essa questão, mas infelizmente a Sabesp vem fazendo um péssimo trabalho à população taubatiana. Um péssimo trabalho. São vários casos de virose aqui no município de Taubaté que muitas pessoas não sabem de onde vem. Muitas coisas não sabem de onde vem. E tem certeza que está vindo através da água. Tenho certeza. Então pega uma família inteira, às vezes, sabe, tendo problema de saúde, dando problema com virose, e a água continua chegando suja na casa das pessoas. Então tem que colocar um ponto final nessa situação. É uma situação que vem trazendo prejuízo muito grande para as pessoas, para as famílias. O vereador Alexandre sempre fala dessa questão, mostra aqui essa questão da água. E o vereador Alexandre Vilela, não podemos aceitar mais essa situação. Então nós vamos pedir ao prefeito municipal que possa fazer uma intervenção nesse sentido. Chama a Sabesp, ou cumpre a obrigação dela com o município, ou entra com a representação em cima do Ministério Público para que ela possa cumprir o seu papel de fornecer água de qualidade para a população. O que nós não podemos aceitar é essa água chegando barrenta na casa das pessoas, essa água chegando com cor menos de água, é uma água barrenta, amarelada, suja, onde a população tem que conviver com isso aí diariamente. Uma outra questão envolve a questão do vereador Luizinho da Farmácia. Senhor presidente, nós temos que enaltecer o trabalho do vereador Luizinho da Farmácia. Passou por um problema de saúde, passou por uma dificuldade e agora voltando aqui à Câmara Municipal, exercendo sua função. Parabéns ao vereador, porque ele foi eleito pela população para cumprir suas obrigações e mesmo tendo dificuldade de vir na Câmara, senta numa cadeira dessa e cumpre suas obrigações com a população taubatiana. Então quero saudar o nobre vereador Luizinho da Farmácia pela sua postura, pela sua dedicação em relação à população taubatiana. Que nós não sabemos que não foi fácil essa situação que envolveu a questão clínica do vereador Luizinho da Farmácia, e quero deixar aqui todo o meu afeto ao vereador, e o que precisar desse vereador pode contar com ele, porque jamais vão deixar desamparado um companheiro de Câmara que briga pela população taubatiana. Verdade tem que ser dita, briga, e briga muito, vereador Salvador Soares. E quero parabenizar também o vereador Salvador Soares, que montou a comissão junto a essa casa com outros vereadores, Taubaté 400 anos. Parabéns, vereador Salvador Soares. A dedicação que Vossa Excelência fez junto com a sua equipe, com a parte técnica da Câmara Municipal. E hoje, depois da fala dos senhores vereadores, nós vamos abrir 10 minutos para Vossa Excelência explicar para a população o que foi esse trabalho, para a população ter ciência que nós, vereadores, não estamos aqui de brincadeira. A Câmara Municipal, ela vem fazendo sua função, vem cumprindo com a sua obrigação perante a população taubatiana no seu dia a dia. E às vezes sai até do foco
de ser legislador para poder apresentar algo mais à população taubatiana. Então, quero saudar Vossa Excelência pela dedicação à frente desse trabalho e os seus assessores, porque realmente foi um trabalho muito bonito, muito rico, que vai ficar para as próximas gerações aqui da Câmara Municipal e também a população taubatiana. Senhor presidente, são essas minhas considerações. Prefeito interino Paulo Miranda, sucesso aí, hein? Retoma os trabalhos do vereador Digão. Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Soares. Boa tarde, presidente Digão, boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, munícipe que nos acompanha aqui no plenário, munícipe que nos assiste à residência. Presidente, eu também não poderia fugir à regra, aí saudar o nosso vereador, que hoje é prefeito dessa cidade, e é bom, né, que o vereador Paulo Miranda, como foi vereador, ele passou aqui, ele tem experiência suficiente, sabe dos principais problemas da cidade, e aí, juntamente com esse vereador, nós iremos levar as demandas da cidade para o vereador que sabe e reconhece os problemas e as dificuldades. Presidente, eu quero aqui já dizer de antemão, já fiz hoje, estou fazendo hoje uma indicação ao prefeito, ao novo prefeito, o vereador Paulo Miranda, para que ele possa então tributar a família Ortiz, porque a população às vezes não sabe, mas a família Ortiz deixa de pagar por ano R$196 mil. Basta um decreto do prefeito para que ele possa então tributar a chácara da família Ortiz. Nós já fizemos isso no dia de hoje, está protocolado, nós estamos pedindo para que ele possa então fazer essa tributação nesse imóvel. Presidente Digão, quero aqui reforçar o papel do vereador. O papel do vereador é o papel de fiscalizador, de protetor do dinheiro público. Quando o vereador ele foge dessa missão, foge desse serviço, presidente, ele acaba abrindo brecha, abrindo margem para o assistencialismo, coisa que nós entendemos que isso empobrece a sociedade. E nós temos aqui prova que, de fato, o assistencialismo e os favorzinhos empobrecem a população. Porque, veja bem, o governo federal, ele tem um papel importantíssimo nas políticas sociais e as políticas públicas. O governo social aqui no município de Taubaté se comprometeu em construir 3.000 casas, 3.000 casas. E o grande problema da construção dessas 3.000 casas, presidente, é a qualidade, é a deficiência desses serviços que a construtora está prestando nas casas, nas construções aqui no município de Taubaté. E atento a isso, presidente, chegou a nós algumas demandas da população, principalmente dos moradores ali do conjunto Benedito Capeleto e Sérgio Luchiari, apresentou uma série de irregularidades nesse conjunto e chegou para nós as demandas, vereador Bilili. Chegou, nós encaminhamos para o órgão competente, para o Ministério Público Federal. E para nossa alegria, né, infelizmente tem sido isso, né, a alegria nossa demora para acontecer, a alegria do pobre demora. Porque nós denunciamos lá atrás, agora saiu o resultado de que vai ser fiscalizado as obras então da construção do conjunto Sérgio Capeleto e do Sérgio Luchiari, porque ali foi detectado várias irregularidades no quesito da construção. Então o Ministério Público nos oficializou hoje que ele está abrindo um procedimento de investigação técnica, presidente, para que ele possa então dar um relatório, dar um parecer de qualidade nessas construções, que na verdade ali a população recebeu a chave do imóvel, mas recebeu o imóvel e olha, a empresa recebeu e recebeu bem para construir uma residência de qualidade e infelizmente entregou péssima qualidade do serviço para a população que mora nesse local. E aí, presidente Digão, presidente vereador Nunes Coelho, que conduz os trabalhos, nós vamos agora, na sequência dos trabalhos posteriormente, nós vamos apresentar aqui o relatório. Eu quero até fazer uma introdução para que você que está nos assistindo e para você que está aqui no plenário, você vereador, para que você possa acompanhar como foi a dinâmica desse trabalho. Na verdade, eu quero aqui registrar e agradecer a minha assessoria por ter elaborado esse material, agradecer a assessoria da vereadora professora Poliana, a assessoria do vereador Carlos Peixoto, a assessoria do vereador Luizinho da Farmácia, a assessoria do vereador Digão, que eles se empenharam durante
quase 2 anos para concluir um relatório que aponta o seguinte: daqui a 30 anos Taubaté vai fazer 400 anos. E qual que é a cidade que nós queremos deixar para os nossos filhos e os nossos netos? Essa Casa de Leis tem a obrigação e o dever de fazer alguns apontamentos. E aí, quando nós constituímos essa comissão, nós vamos detalhar esse trabalho. Eu estou fazendo essa fala agora porque eu não posso me omitir na responsabilidade desses vereadores. Vereador Digão, vereadora professora Poliana, vereador Carlos Peixoto, vereador Luizinho da Farmácia, não mediram esforços em liberar sua assessoria e também se dedicar a esse trabalho. Trabalho é esse que deu o resultado de mais de 130 páginas, apontando os principais problemas e soluções que nós temos para a cidade. A Câmara Municipal, ela tem um hábito, e aí, presidente, vereador Nunes Coelho, nós temos um hábito muito mau, porque nós produzimos e nós não avisamos o povo que nós produzimos. Eu já ouvi essa, eu acho que o vereador Bilili pode depois até nos falar como que é. Na verdade, vereador João Vidal, o ovo do pato, da pata, né, é o ovo mais rico, né? Só que como a pata não canta, come-se o ovo da galinha, né? E aí nós produzimos muito nessa Casa de Leis, presidente, mas infelizmente nós deixamos uma pauta negativa vir de fora para dentro aqui e somos pautados por problemas que muitas das vezes não é nosso problema. E eu entendo... E eu entendo, presidente, que na verdade nós precisamos rever muitas das coisas que nós produzimos aqui nessa Casa de Leis. Produzimos material rico, produzimos aqui uma PEC, faça a pesquisa, você que está nos assistindo, você que corneta a Câmara Municipal de Taubaté, faça a pesquisa, veja quantas câmaras municipais apresentou uma PEC. Essa Câmara apresentou, tem uma PEC circulando no Senado. Tem trabalhos aqui sobre câmaras municipais, feito pelo professor Jofre Neto. Quais são as câmaras que fizeram isso? Então, eu acredito que nós temos que usar essa estrutura parlamentar aqui da Câmara, vereador Nunes Coelho e vereador Alexandre, para que nós possamos propagar muito mais do que nós fazemos, porque a população lá fora não sabe, a população não reconhece. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar fadados simplesmente a detalhezinhos de leis, de nome de rua, coisa que isso é prerrogativa do parlamento. Conclui, pois não, vereador. Senhor vereador, permita, senhor vereador, rapidamente. É preciso registrado que essa iniciativa de emenda à Constituição, a PEC, que o senhor citou, se refere à questão do idoso, que é uma iniciativa realmente inédita, exemplar de Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Presidente Pastor Nunes, meu líder do PRB, são essas considerações. Posteriormente à fala dos vereadores, então vou fazer a apresentação. Peço para você um minutinho da sua atenção, porque isso vai impactar você, os seus filhos, os seus netos, as próximas gerações. Ou nós discutimos política com seriedade, com planejamento, ou nós simplesmente caímos no achismo, que é o que tem pautado ultimamente as práticas políticas, não só no município, mas no Brasil como um todo. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, são essas minhas considerações. Após a fala do vereador Salvador Soares, republicano, eu convido a vereadora Vera Saba para fazer uso da tribuna. A Vera Saba não se encontra no plenário, então eu convido o vereador Alexandre Vilela para ir à tribuna fazer as suas colocações. O Alexandre Vilela, o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, é isso, é? Exatamente, 14. Olha, é verdade. Primeiro eu queria agradecer aqui e dar uma boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, munícipes que nos assistem pela TV Câmara. Parabenizar também o vereador Bob, que hoje inicia sua jornada aqui na Câmara Municipal, dizer que esse no-break precisa trocar. Precisa trocar esse... Senhor presidente, eu peço que, não sei se é só aquela, é a chuva, mas toda vez que chove é isso. Toda vez que chove falta luz. Toda vez que chove a água chega suja. Então São Pedro não pode trabalhar, né? Se trabalhar a gente fica no escuro e fica sem... É verdade, é verdade. Então, Bob, seja muito bem-vindo a essa casa. Já tive a oportunidade de falar com você pessoalmente. A admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pelo trabalho da sua família, que realmente é um trabalho importante. Senhor presidente, também gostaria de falar do nosso presidente anterior, vereador Paulo Miranda, continua como vereador, mas hoje é prefeito do município de Taubaté.
que dê a ele toda a sorte do mundo. Na semana passada tivemos a oportunidade de estarmos juntos no gabinete da presidência. E lá no gabinete, conversando com o vereador Paulo Miranda, realmente é um grande desafio. Um grande desafio que pode ser administrado da melhor maneira possível, com seriedade, sobriedade, e é isso que a gente espera. Só queria ver se a TV Câmara, a câmera aqui está com um problema, essa câmera frontal. Porque senão fica filmando o plenário, aí sim, agora sim. Se não mudar o botão, aí fica filmando o plenário, quem está aqui falando não aparece. Mas já deu para resolver. Obrigado, TV Câmara. Um abraço a todos os profissionais da TV Câmara. Bom, então, vereador Paulo Miranda, boa sorte, prefeito dessa cidade. Também solidarizar com ex-prefeito Ortiz Júnior, que continua como prefeito, o julgamento vai recorrer, deve fazer um pronunciamento agora no próximo dia 17, né, vereador Jofre Neto? Está marcado o pronunciamento do prefeito Ortiz Júnior no Abaeté para o próximo dia 17. Então a gente espera que todas essas mazelas e sorte para todos, que a justiça seja feita em todos os âmbitos e muita sorte mais uma vez para o Paulo. Bom, queria falar sobre essa questão importante, o vereador Digão falou muito bem aqui, mas todas essas medidas, todas elas, vereador Diego, todas elas já foram tomadas. Movemos ações contra a Sabesp, vereador Salvador Soares. Sabe qual foi a resposta por parte inicialmente que tivemos da Justiça? É que esse era um trabalho exclusivamente da Prefeitura, que eles não poderiam fazer algo para... E nós insistimos. E aí foi dado sim um parecer importante para o consumidor. A Sabesp está tendo que ressarcir muita gente e está acontecendo. Ela não divulga porque senão o prejuízo para ela é maior. É maior. Mas é verdade. Se chover hoje, que não está muito difícil, hoje a Thelma, nossa Thelma, a Thelma que trabalha aqui com a gente, né? Trabalhou aqui com a gente, já se aposentou, né, dona Glória? A Thelminha já se aposentou. Mandou hoje, falta meia hora atrás para mim no WhatsApp, fotos da água da casa dela, como está a situação da casa dela lá. Então é lamentável para todo mundo que está passando por essa situação, conviver, mas uma boa notícia. Acho que na próxima quarta-feira o diretor da Sabesp vai estar nessa casa, explicando, mas falar não adianta, tem que resolver, e resolver investimento. Sabesp precisa investir no município de Taubaté. Aí você pergunta, mas se ela não pagou nem ainda os 100 milhões que ela deve para a gente, como é que ela vai investir? Aí cabe uma ação da Prefeitura, que também conversei com o atual prefeito, o vereador Paulo Miranda, o prefeito Paulo Miranda. Conversei com ele sobre essa situação. E de pronto, o prefeito falou, Paulo Miranda queria tomar providência sim, chamando a Sabesp para uma conversa e tentar resolver essa situação, porque as pessoas empurram com a barriga, esquecem que é saúde pública. Tem muitos professores nessa casa, nós temos escolas que ficaram sem aula por 2 dias já. Tivemos crianças que tiveram que voltar para casa porque não tiveram água potável para beber. O Ezequiel aqui, uma das principais escolas do Vale do Paraíba, teve que mandar crianças de volta para casa porque a água não estava boa. Ah, falaram que era uma opção do pai, deixar ou não deixar. Você vai deixar o seu filho numa escola que você não consegue abrir a torneira? Jamais, jamais. Então, o que me assusta é a inércia do setor de saúde, é a inércia do setor da vigilância sanitária do município de Taubaté, que por muito menos enche o saco de muitos comerciantes por aí, por muito menos. E a Sabesp, né, vereador Bilili? Por muito menos esses 2 setores, essa secretaria enche o saco de muita gente por aí. E o que a gente vê é um problema de saúde pública grave no município de mais de 300 mil habitantes. Como é que uma Secretaria de Saúde não se posiciona? Fala, olha, as pessoas não podem ficar doentes por essa água. Não podem tomar prejuízo por essa água. Só no mês passado, vereador Bilili, mais de 400 pessoas nós conseguimos o ressarcimento, indicando como a pessoa deve fazer. Você tem que ligar na Sabesp, procurar os seus direitos. Uma senhora que tinha, olha, um caso assim pequeno, mas que é muito grande, para uma senhora que não tinha tantas condições assim. O chuveiro, nesse frio, na casa dela, a água veio barrenta, entupiu e acabou
prejudicando e queimou o chuveiro dela, porque a água veio com barro e aí não conseguiu, queimou o chuveiro dela. No outro dia, a Sabesp teve que ir lá e teve que ressarcir. Para finalizar, senhor presidente, a questão da área azul do município de Taubaté. Entrei hoje também com um documento pedindo ao prefeito Paulo Miranda que tome uma providência com relação a isso. Não é possível que uma empresa que veio do centro-oeste do Brasil, prestou um péssimo serviço, colocou um poste padrão do lado dos parquímetros, recebeu o dinheiro, foi embora e deixou esse entulho para a gente aqui. E hoje nós não temos o estacionamento rotativo, que deveria acontecer, um preço mais barato, mas deveria acontecer. Cadê a secretária de trânsito? Cadê a dona Lola? Para falar disso agora. Radar eu não vejo quebrado. Radar não tem um quebrado em Taubaté. Agora a área azul, 80 centavos, 50 centavos, que coloque. Mas precisa ter rotatividade. As pessoas não encontram mais vagas. Não só no centro, mas no centro expandido de Taubaté. Então está na hora de se tomar uma providência. Então, Lola, por favor, esqueça um pouco os radares. Olhe mais para a área azul e para o trânsito do município. Muito obrigado, senhor presidente. Após a fala do vereador Alexandre Vilela, convido o primeiro secretário desta... Eu que assumo. Para... É o presidente que assume. Segundo vice-presidente. Então, convido... Chama o orador. Convido o Noildo, vereador Noildo, para que assuma a primeira secretaria neste momento. Para que possamos dar continuidade. Presidência. Presidência? E o primeiro secretário? Quem vai assumir a secretaria? Eu sou o segundo vice-presidente. Então eu convido o segundo vice-presidente dessa casa para que assuma os trabalhos nesse instante e dá continuidade para que possamos desenvolver e aprovar os projetos que está aqui em pauta nessa tarde. Precisa peidar, tá? Com a palavra, o vereador Salvador Soares, já no acordo com a presidência, tem 10 minutos para as considerações da sua fala. Já foi feito... Presidente Noilton Ramos, que preside essa sessão, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham aqui no plenário, munícipes que nos assistem à sua residência. Presidente, novamente agradecer a todos os vereadores pela gentileza, porque na verdade nós vamos agora apresentar o relatório da Comissão Especial de Estudo. Essa comissão foi constituída no ano de 2015 e cabe lembrar aqui, presidente, que essa comissão, esses trabalhos não estão encerrados, Marminho, não estão encerrados. Na verdade, é uma introdução para que nós possamos, a cada 4 anos, nós possamos rever esses trabalhos, rever esses estudos e que nós possamos aprimorando ano a ano, legislatura a legislatura, esse trabalho. É um trabalho que nós queremos deixar aqui como contribuição da 16ª legislatura que está encerrando esse ano. Essa comissão, presidente, e aí eu peço para o Vinícius, eu vou falando, Vinícius, você já pode ir apresentando as imagens, né? Que na verdade aí nós podemos, isso, bacana. Então, presidente, está aí a apresentação do trabalho. Esse trabalho foi instituído então uma comissão Taubaté. Em 2015, nós constituímos a comissão Taubaté 400 anos, a cidade que queremos, o que queremos para o futuro. Foi instituída então a comissão em 2015 na presidência do vereador Digão, o qual nós solicitamos essa comissão para que nós pudéssemos então realizar um diagnóstico situacional de diversas áreas da administração pública, definir as diretrizes para nortear o desenvolvimento do município para os próximos 30 anos, convergir conceitos e projeções relacionados à gestão pública municipal. Nós fizemos a composição dessa comissão de acordo com os interessados na época. Eu lembro que teve alguns vereadores, mas a comissão era composta por 5 vereadores. Vereador Carlos Peixoto, vereador Luizinho da Farmácia, vereador Rodrigo Luiz Silva Digão, vereadora professora Poliana e vereador Salvador Soares. Tivemos a colaboração e orientação do empresário Odis Danelli, do senhor Lindenberg Nascimento, empresário Rubens Fernandes, jornalista Paulo de Tarso, Jornal Contato, assessoria de imprensa da Câmara, Luiz Carlos Batista, responsável pela Secretaria de Finanças, senhora Odila Sanches,
professor da Universidade Monte Claro César, professora da Unital Raquel Abdala, professor da Unital Edson Trajano, professor da Unital Luiz Carlos Laureano, professor da Unital César Augusto Eugênio, professor da Unital Mauro Castilho e professora Lia Mariotto. E várias outras reuniões temáticas nós fizemos aqui nessa Casa de Leis. Nós, presidente, abordamos todas as áreas da municipalidade. Discutimos a questão da educação, turismo e cultura, esporte e lazer, social, serviços, meio ambiente, saúde, habitação, mobilidade urbana, segurança, desenvolvimento econômico e urbanístico. Outros temas abordados também: patrimônio histórico, políticas para idosos, zoneamento, abairramento, novas tecnologias. Também, presidente Noilton, nós discutimos a estrutura. Foram relacionados diagnósticos, pontos fortes e pontos fracos, para que nós possamos discutir os problemas e as aspirações, riscos e ameaças, oportunidades e propostas para cada área temática abordada nesse relatório dessa comissão. Também, presidente, nos utilizamos de algumas ferramentas para que nós, professor Jofre Neto, pudéssemos atingir o objetivo. Correto, professora Poliana? Utilizamos metodologias e ferramentas, análise de SWOTs, para a construção de um diagnóstico situacional, riscos e oportunidades. Utilizamos o planejamento estratégico para a realização de projeções e propostas. Realizamos brainstorms para convergir conceitos e projeções. Só desculpa, professor, meu inglês não é tão bom assim, professora Poliana, né? O benchmark para recorrer a experiências bem-sucedidas em outros municípios. Utilizamos referencial teórico e dissertações e teses da Universidade Federal da Bahia, a USP de São Paulo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Minas Gerais, Fundação Getúlio Vargas, a PUC de Campinas, Universidade Unip, Universidade Vale Paraíba, e também nos recorremos à nossa Universidade de Taubaté, além de dados do IBGE, do SEAD e outros arquivos da Câmara Municipal. Também, presidente, no relatório, e aí cabe aqui um destaque, cabe uma atenção maior, que é isso que nos instiga, é isso que nos motivou a fazer esse trabalho, porque nós pensamos, nessa comissão, ela teve a preocupação de pensar o que é que a cidade, o que nós queremos daqui a 30 anos. Você já imaginou isso? Né? Normalmente os japoneses são bons nisso. Eles se projetam, se faz a prospecção, seria isso, professores? Prospecção do que ele quer amanhã. E aí, nós, na sua vida individual, nós também deveríamos fazer isso. O que eu quero amanhã? O que eu quero daqui a 10 anos, a 20 anos, a 30 anos? E assim não pode ser diferente. A cidade também tem que ser assim, tem que ser pensada. Porque a 4 em 4 anos você troca os gestores, troca os parlamentares, troca o executivo, troca o legislativo, e com isso você não pode ficar preso ao seu bem-querer, ao achismo, à vontade alheia daquele que quer. Pois não, vereadora, professora Poliana? Só para contribuir, algo que nós estamos, ao longo dos anos, conseguindo concretizar, por exemplo, os planos, né? Essa importância de se ter um plano de mobilidade, plano de desenvolvimento, plano de segurança, o plano da educação que nós aprovamos recentemente, é justamente para que transpasse o período destinado a períodos de mandato, mas que haja um comprometimento dos governos com relação a isso que se colocou por parte dessa sociedade. Por isso que se orienta a construção dos planos de forma democrática, coletiva. E aí sim, quando você chega no momento do pleito, né, da disputa eleitoral, você vai discutir o quê? As ferramentas, as estratégias para que você alcance os objetivos que se apresentam nesses planos. No caso, que se orientam planos decenais. Em alguns países, como o Chile, você já trabalha já com não só para 10 anos, mas para 20 anos, para que você tenha cada vez mais também
uma possibilidade de apuração e avaliação periódica para, de fato, potencializar melhores resultados. Bacana. Dentro disso, presidente Neilton Ramos, nós então pensamos o que essa comissão pensou, a assessoria pensou, essas pessoas envolvidas nesse trabalho pensaram. A Comissão Especial de Estudo Taubaté 400 anos, a cidade que queremos, para o futuro, instituída pela 16ª legislatura da Câmara Municipal de Taubaté, finaliza esse relatório que levou em considerações pareceres técnicos, demandas e apontamentos de atores da sociedade. É dever ainda do Poder Legislativo provocar a reflexão sobre a cidade que queremos. O período de projeção escolhido foi de 30 anos. Esperamos que os apontamentos elencados no relatório da comissão sejam levados em consideração pelos gestores públicos. Não se permite mais a administração pública por achismo. Olha, eu não posso mais, simplesmente eu acho que é isso, né? O gestor público, ele não pode mais partir do achismo, e sim de dados concretos. A conclusão acadêmica e as experiências praticadas em outros municípios estão aí para nortear a administração pública. Basta ousadia e boa vontade para tomar decisões técnicas com base em indicadores. Inaceitável na nova maneira de gerenciar os recursos públicos que as temáticas de diversas áreas sejam administradas isoladamente. É preciso que haja interação entre áreas, setores e secretarias do município, de modo que toda a sociedade se desenvolva de forma articulada, e é disso que se trata esse relatório. É possível garantir o avanço econômico e social do município, respeitando suas características históricas e culturais, conforme é possível verificar no decorrer do relatório e é o desafio. Esta é, e pode-se dizer assim, uma contribuição dos vereadores dessa legislatura, pensar a cidade a longo prazo. Finalmente, resgata-se um esclarecimento crucial. Esse relatório não se esgota em si, mas deflagra um processo contínuo de reflexão e análise constante e profunda. Todos os apontamentos realizados pela comissão poderão ser consultados em breve, uma vez que o relatório será disponibilizado por meio de exemplares impressos e virtuais. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham, munícipes que nos assistem, é isso, nós estamos prestando conta aqui de um pouco, presidente, de um pouco do trabalho que essa Casa Legislativa faz. Eu apresentei como presidente dessa comissão, presidido por mim, porém cabe aqui ressaltar a importância de cada vereador. Vereadora professora Poliana, que não mediu esforços, vereador Digão, que não mediu esforços, vereador Carlos Peixoto, que não mediu esforços, e também o vereador Luizinho, e também toda a nossa assessoria. Se desdobramos para apontar os principais problemas e soluções da nossa cidade, com uma ótica, presidente, com uma ótica do legislativo, com a ótica e com a participação de quem vive e quem está constantemente convivendo com os problemas no seu bairro, na sua região, no seu distrito. Sendo assim, presidente, eu declaro que esse trabalho, como presidente, peço permissão para os vereadores que compõem essa comissão, declaro que esse trabalho está concluído, irei entregar para a nossa assessoria para que ela possa concluir então as revisões, irei disponibilizar para o diretor da Câmara, para que ele possa então fazer com que esse trabalho seja utilizado à altura do Poder Legislativo Municipal de Taubaté, porque eu entendo que nós exploramos pouco as nossas ações, por isso somos motivo às vezes de indagações impertinente, inconsistente, inconsequente e irresponsável, que mal sabe o que faz um vereador. Por isso é com essa certeza que eu não tenho medo de falar. Não tenho medo de falar, porque eu convivo aqui dentro, sei o que cada vereador passa, sei o sofrimento de cada vereador, e agora você admitir que, olha, o parlamento, às vezes, você não precisa de assessoria, você não precisa de vereador. É um erro, mas, na verdade, esse erro é alimentado por nós, que não levamos o esclarecimento à população do que nós produzimos aqui dentro. Nós podemos produzir isso e muito mais, como já demonstrou, eu disse anteriormente, o vereador professor Geoffrey Neto, através de um estudo inédito no Brasil, de trabalho das câmaras municipais. E aí nós tivemos a grata satisfação dessa Câmara, dessa Casa de Leis, presidente, também de ter aprovado aqui uma PEC que foi encaminhado ao Senado. E agora nós estamos concluindo o trabalho com esse relatório Taubaté 400 anos. Pois não, professor? Senhor presidente, permita. Eu quero saudar a iniciativa de Vossa Excelência, porque, como bem relembrou o presidente do STF, que nos visitou, nos honrou
com sua visita, recebendo o título Dr. Honoris Causa, o Dr. Lewandowski, ele ressaltava que num regime como o nosso presidencialista, os poderes, na realidade, ainda que constitucionalmente devam ser harmônicos entre si, na realidade estão de costas um para os outros. E uma divisão muitas vezes artificial, como se o governo fosse exclusivamente o poder executivo, sendo que não é. O governo é o executivo e o legislativo. A iniciativa de Vossa Excelência, eu quero saudar o senhor e os demais membros da comissão, vai em sentido contrário, demonstrando que esta casa, ela pode e deve sim formular políticas para o município, não apenas o executivo, e saindo daquele limite estreito da visão de um único mandato, mas com uma visão de médio e até de longo prazo. Infelizmente, um trabalho deste porte de Vossa Excelência, eu até sugeriria que fosse apresentado até em outra circunstância, um evento específico e não em curto espaço de tempo de 10 minutos, para um trabalho dessa profundidade, dessa grandeza e dessa abrangência. Não é prestigiado entre nós, infelizmente, na colônia. Nós ainda temos o espírito colonial, né, privilegiado entre nós, uma visão de se homenagear as artes, as ciências, o entendimento, a cultura, a inteligência, enfim, mas sim a rotina do dia a dia, a coisinha imediata, se esquecendo que aquela rotina do dia a dia, a coisinha imediata, depende das grandes decisões. Então, quero reforçar meus parabéns, sugerir a Vossa Excelência que amplie isso. Era o tipo de trabalho que, a meu ver, né, assim como eu muitas vezes sinto uma angústia quando apresento certos argumentos, era para ter um debate amplo, uma discussão, era para ter um envolvimento, era para ter um entusiasmo, como eu encontrei em outros países, numa casa equivalente à Câmara Municipal, mas sim com a função de pensar o município, que são as assembleias municipais portuguesas, em que se pensa realmente o futuro do município e da cidade. Então, sugiro, reitero, que Vossa Excelência amplie esse trabalho e o apresente num ambiente ou com uma plateia mais ampla para poder melhor fazê-lo frutificar. Obrigado, professor Jofre. Estendo então o agradecimento a todos os vereadores, que sem os outros vereadores também, esse trabalho dificilmente iria acontecer. Então, presidente Noilton, eu quero então dizer que esse trabalho está concluído e que em breve ele vai estar à disposição. E como bem disse o professor Jofre Neto, nós estávamos já acertando com o diretor, professor, ele pretende fazer um lançamento desse material aqui, inclusive chamar aí uma audiência pública para que nós possamos apresentar esse material para a sociedade, porque esse material jamais poderá ser visto como um material apenas de uma comissão, mas sim da 16ª legislatura, que se desdobrou para produzir esse material e que teve a visão de cada vereador aqui, pode ter certeza disso, cada vereador, mesmo não participando diretamente, nós, né, a comissão estava atenta para chamar atenção para detalhes que vereadores às vezes sofrem um problema na sua região e às vezes ele não é apresentado. Okay, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, são essas minhas considerações. Quero a oportunidade de parabenizar o vereador pela iniciativa e também tudo que se trata para o desenvolvimento da nossa cidade, e um trabalho realmente como esse merece nossa consideração e respeito, haja visto que, como repetidas vezes temos falado, que o interesse aqui é em torno do município. O senhor presidente está aqui do lado, eu convido para que reassuma a direção do trabalho. Passamos agora à leitura das atas das sessões anteriores. Do 103ª sessão ordinária, a presidência, na pessoa do Paulo de Tarso, Paulo Miranda, abriu os trabalhos na hora regimental e passou para o pequeno expediente, onde foram lido e aprovado na data daquele dia da sessão. Em seguida, as proposituras apresentadas, projeto de lei ordinária 099, 0100, 101, vários documentos, requerimentos, resposta dos senhores vereadores.
Depois passou-se para a ordem do dia, onde foram discutidos e votados itens 1, 2, discussão e votação do projeto de resolução 20/2015, todos aprovados. O senhor presidente pediu que fosse lavrada a sessão do dia e foi aprovado. Depois explicação pessoal, dando-se por encerrada a sessão. Também 148ª sessão extraordinária de 26 de julho de 2016, também presidente Paulo Miranda. Também na ordem do dia, a votação de projeto de lei, vários projetos de lei, dentre eles o do 249 de 2015, também o 29 de 2015, e também foram aprovados todos os projetos. Em votação, 70ª sessão extraordinária, 26 de julho de 2016, também a 203ª sessão ordinária, de 8 de agosto de 2016. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Passamos agora às proposituras apresentadas pelo Poder Executivo. Só as mensagens. Mensagem 4816. Acusamos o recebimento do autógrafo 08216 relativo ao projeto de lei complementar 29 de 2015, da iniciativa do prefeito municipal, que revoga as leis complementares 293 de 2012, 5 de julho de 2012 e 307 de setembro de 2012. Revoga e altera regulamento da lei complementar número 333 e 27 de dezembro de 2013, que estabelecem área de expansão urbana do município de Taubaté e da outras providências, aprovado pelo plenário da Câmara Municipal durante a sessão extraordinária realizada em 29 de julho de 2016. Lei complementar, acho que esse eu já li, né, senhor presidente? Já li, já. Passamos agora às proposituras apresentadas pelos senhores vereadores. Projeto de resolução número 15 de 2016, de autoria de vereador Douglas Carbone, vereador Bilili, vereador Neneca. Projeto decreto legislativo 020 de 2016, de autoria da mesa da Câmara. Requerimento do vereador 1443, vereador Vidal. Requerimento 1446 do da vereadora Poliana Gama. Requerimento 1447, vereador Noilton Ramos. Requerimento 1448, vereador Bilili. Requerimento 1449, vereador Salvador Soares. Requerimento 1450, do vereador Douglas Carbone. Requerimento 1452, também do vereador Douglas Carbone. Requerimento 1454, também do vereador Douglas Carbone. 1456, requerimento 1455, corrigindo, vereador Alexandre Vilela. Requerimento 1463, vereador Salvador Soares. Indicação número 64, do vereador Salvador Soares. Indicação número 65 de 2016, também do vereador Salvador Soares. Em votação, requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Passamos agora à ordem do dia. Chamado dos senhores vereadores. Pediria aos nobres vereadores que estiver dentro dos gabinetes que possam adentrar o plenário para que a gente possa fazer a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre Vilela. Presente. Vereador Carlos Peixoto. Ausente. Vereador Diego Fonseca. Presente. Vereador Douglas Carbone. Presente. Vereador Professor Jefferson Campos. Presente. Vereador Vidal. Presente. Vereador Jofre Neto. Presente. Vereador Nunes Coelho. Presente.
Vereador Bilili. Presente. Vereador Neneca. Presente. Vereador Luizinho da Farmácia. Presente. Vereadora Graça. A Graça está presente também. Vereadora Gorete. Ausente. Vereador Noilton Ramos. Presente. Vereadora Poliana Gama. Presente. Vereador Digão. Presente. Vereador Salvador Soares. Presente. Vereadora Vera Saba. Vereadora Vera Saba está ausente. E vereador suplente Bob Rodson Lima. Presente. Senhor presidente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vereadores presentes e 3 ausentes. Pediria somente aos senhores vereadores que possam se adentrar ao plenário para que a gente possa deliberar sobre os projetos, discussões dos projetos que estão na ordem do dia. Já temos quórum para o primeiro item, nós podemos deliberar. Qual que é o primeiro item? Lei ordinária de número 62, de autoria do vereador Salvador Soares, que declara de utilidade pública a Associação Casa de Recuperação Gênesis. Já tem a inscrição, senhor presidente? Para discussão? Segunda discussão. Primeiro e último artigo só. Segunda discussão. Em discussão, primeiro artigo da primeira... Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública a Associação Casa de Recuperação Gênesis. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos seus vereadores. E último artigo, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado pela totalidade dos seus vereadores. Declaro aprovado, segundo discussão, o projeto de lei ordinário número 62/2016, autoria do vereador Salvador Soares. Item 2. Agora, eu vou suspender a sessão por 5 minutos, porque não temos quórum suficiente para que a gente possa deliberar sobre os outros projetos. Está suspensa a sessão por 5 minutos.